Chegaram por uma ponte que liga as margens, que une as distâncias e supera os declives. Atravessaram o rio Neiva, no ponto em que este liga a Diocese de Viana do Castelo à Arquidiocese de Braga. Um mês depois partiram de comboio, numa viagem inédita entre nós, a sublinhar o dinamismo de uma igreja que se quer jovem e com os jovens, que não se acomoda a um lugar ou circunstância, mas está determinada a cruzar territórios e condições de vida. Tê-la recebido numa ponte e entregá-la num comboio significa que é em movimento, estamos a caminho, mas o mais interpelante para nós é que o caminho é o próprio Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E precisamos muito dos jovens para com eles inaugurarmos uma etapa nova de confiança, de serenidade, de paz, de beleza e de esperança, que não são apenas conceitos bonitos de se dizer, mas exigem um compromisso grande de todos nós, os pastores, os adultos na fé, para que com os jovens, e ao sentirmos esta força admirável que aconteceu aqui na Arquidiocese de Braga e também em todas as outras dioceses, confiamos muito e não podemos desiludir este caminho, nem desperdiçar estas boas práticas que neste caminho fomos construindo. E a vida não vai parar, vai com o vento, tens de nadar, não percas tempo, podes saber que vais chegar onde Deus te levar. De 29 de janeiro a 3 de março, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude percorreram os 14 arciprestados da Arquidiocese de Braga, ao encontro de todos, mas para mobilizar os jovens que são os protagonistas deste grande acontecimento. Em Braga foram ao encontro das realidades humanas e de igreja, no meio urbano ou em itinerários ao encontro do interior e da riqueza cultural de lugares emblemáticos pela sua beleza natural, mas também pela devoção e fé que os caracteriza. Foi o que aconteceu com a sua passagem pelo Santuário de Nossa Senhora da Abadia, no concelho de Amares. Estes lugares que se enchem nas romarias e peregrinações foram agora inundados de jovens na antecipação da festa que contam fazer em Lisboa no mês de agosto. Em torno dos símbolos fizeram a festa e rezaram em momentos de recolhimento na noite, a mostrar que a oração gera momentos de proximidade e interioridade valorizados pelos mais novos. Foi na noite que chegaram também a São Bento da Porta Aberta. O grande Santuário do Minho é também lugar cisterciense e foi nesse recanto de silêncio e recolhimento que os símbolos passaram a noite. Junto de 3 religiosas que seguem a regra de São Bento, terão recolhido as orações que muitos pedem e que estas religiosas se fazem intérpretes. Com os símbolos, a comunidade religiosa aproveitou a ocasião para uma proximidade que ainda não tinha experimentado e que não vai esquecer. Nós recebemos os símbolos esta noite e não nos deitamos 5 minutos, estivemos toda a noite em oração e vigília com algumas pessoas amigas que se vieram juntar a nós. E rezamos por todos aqueles que não rezam, por todos aqueles que sofrem, por todas as alegrias e os sofrimentos do mundo inteiro. Os símbolos dos jovens de hoje que não deixam de ser também os mesmos símbolos dos que foram jovens quando eles começaram a peregrinar. Foi uma alegria imensa porque eu estive nas jornadas em 85 em Roma e precisamente andei com a cruz
e então desta vez poder receber a cruz e andar outra vez com a cruz foi uma alegria, senti-me jovem de novo. Neste lugar beneditino, nas margens do Rio Caldo, uma comunidade religiosa a perpetuar, no século XXI, a intuição pastoral do padroeiro da Europa. Nós vai fazer 18 anos que estamos aqui e o nosso dia-a-dia basicamente é a oração, umas 6 horas por dia, mas não se vive só de oração, temos de trabalhar. Portanto, o nosso ganha-pão é fazer biscoitos, compotas, trabalhar a terra e coisas que nós tentamos vender e comercializar para ter o necessário para nós e para poder partilhar com outros. O som e a coreografia do folclore é por aqui uma marca da festa e da identidade da região. Agora com os símbolos, São Bento da Porta Aberta reafirma ainda mais a sua vocação de acolhimento. A pé, na aventura de quem se afoita por trilhos sinuosos ou no conforto de um automóvel, chega-se a São Bento da Porta Aberta, uma porta aberta para todos. Crentes, não crentes, gente que vem aqui com fé para cumprir promessas, para agradecer, para louvar, para também suplicar muito, não é? Pedir, mas gente que vem aqui também por turismo, vem para conhecer, porque por causa desta envolvência toda onde está situado o santuário, não é? Esta envolvência do Parque Nacional da Peneda Gerês, da barragem da Caniçada, tudo isto também turismo, mas muito bem para agradecer e para pedir a Deus por mediação de São Bento também as graças de que pedem e que tanto precisam. É também esse o alcance dos símbolos que ali chegaram em peregrinação e que foram acolhidos numa celebração que congregou as freguesias vizinhas. Um momento festivo, porque a força dos símbolos não podia ser ignorada. A cruz, que é uma cruz simples, mas que tem marcas imensas, e o santuário de São Bento tem que se associar a tudo isso, não é? Tudo isso, com Maria, com a cruz. Queremos que os jovens também aprendam com esse eterno jovem que é São Bento, a viver com alegria a sua fé, viver com juventude a sua fé, e seja com 80, ou com 8, ou com 20, todos nós temos que ser alegres, felizes, jovens na fé. Mas nesta peregrinação o protagonismo é sempre dos jovens, e foram eles os anfitriões destes sinais que, para já, são anúncio de um acontecimento maior. É uma experiência única que vive-se uma vez na vida e muito contente por poder fazê-lo aqui na nossa terra, em Terras de Bouro, no nosso concelho, e é uma coisa que só quem está cá sente. Realmente é uma coisa que parece muito distante, mas rapidamente se tornou próximo, e viver isto com tantos jovens daqui, da comunidade, torna-nos muito mais unidos. Estamos a ter contacto com pessoas que não tínhamos há muito tempo e realmente é muito bom saber que há mais pessoas como nós que se dedicam tanto à fé e a fazer com que isto tudo seja possível. Tivemos a sorte de que convidámos todas as instituições do Arciprestado, desde os ranchos, banda musical, Cruz Vermelha, bombeiros, e toda a gente disse que sim. Uma adesão de facto incrível das instituições locais, o que mostra que de facto que as jornadas e os símbolos estão a mover e a tocar e que cativam, né? Porque são cativantes, não só para os jovens, mas para os menos jovens, para os adultos, para toda a gente. 1 a 6 de agosto, onde é que vai estar? Em Lisboa, nas jornadas, junto da cruz e do ícone de Nossa Senhora. Mas antes de partirem para Lisboa, estes jovens vão acolher aqueles que vão chegar para os dias das dioceses. 100 deles ficarão no Arciprestado de Terras de Bouro. Há algumas famílias de acolhimento que aceitaram o desafio, mas a maior parte do grupo de jovens que virão cá ter serão acolhidos em grupo. Temos 2 escolas, uma deste lado e outra na sede do concelho,
será por uma questão de logística, das cantinas, das refeições, essas coisas, que teremos a maior parte dos jovens a ficarem nas escolas, num local comum. Depois teremos alguns de famílias que se ofereceram, que ficarão nas famílias e procuraremos durante essa semana, esses dias, mostrar-lhes aquilo que nós temos de bom, de bonito e também para que eles depois um dia possam cá voltar outra vez. A Jornada Mundial da Juventude vai ser uma oportunidade e dos jovens espera-se a capacidade para serem fator de mudança na Igreja. Vai ser a envolvência da juventude a nível paroquial, a nível arciprestal, a nível arquidiocesano. Vamos deixar que a juventude seja uma lufada de ar fresco na nossa arquidiocese e na nossa diocese e na nossa igreja. Esta itinerância dos símbolos pela Arquidiocese de Braga mobilizou também as instituições locais e autarquias na vontade de acolher os que vão chegar e olhar neles os construtores de futuro, também aqueles que poderão voltar um dia, mais tarde e com mais vagar, para visitar estes lugares. Umas jornadas que são únicas nos próximos anos. O Distrito de Braga, um distrito católico, Terras de Douro também assim o é, uma vez que tem entre portas o São Bento da Porta Aberta. O segundo santuário maior de Portugal, a verdade é que temos aqui uma fé inabalável. A juventude e estas jornadas, sendo em Lisboa, acarretam através do país uma dinâmica importantíssima que no Concelho de Terras de Douro também os nossos jovens participam e vão participar nestas jornadas. Ao receber os símbolos, toda a Câmara Municipal, todas as entidades, todas as instituições, toda a comunidade, ao envolver-se, está-se a comprometer também com a fé e também com aquilo que pretendemos para o futuro. Mas estes símbolos não habitaram apenas o meio rural e as tradições populares. Em Braga, na cidade, os jovens estão nos ambientes académicos e foram estes que definiram uma parte significativa deste itinerário urbano pela Arquidiocese de Braga. Uma sessão na Universidade Católica Portuguesa marcou o arranque do dia com uma apresentação à comunidade académica do que vai acontecer na jornada em Lisboa e por todo o país nos dias que a antecedem. Um momento para alguns de descoberta, para outros de reforço da decisão já tomada de dizer sim ao desafio. Uma presença dos símbolos no meio onde, à partida, a identidade cristã não é unânime. Por isso teve assim um acréscimo de desafio, preparar algo que a todos envolvesse, que a todos pudesse tocar, indo ao encontro da sua linguagem, indo ao encontro da sua realidade, mas claramente com um fruto que podemos ver pela mobilização, pela alegria, pelo entusiasmo que se viveu não só na preparação, mas neste mesmo dia. Acho que valeu a pena, foi um trabalho que correu bem. Para esta universidade, como instituição católica de ensino superior, esta visita dos símbolos é natural, mas ainda assim acontece no respeito pelas convicções de cada um. A Universidade Católica, como é evidente, é aberta à juventude de todos os credos e até à juventude sem credo, em certo sentido, e, portanto, em certa medida, como qualquer outro ambiente universitário, é um ambiente essencialmente juvenil e, portanto, é um ambiente onde faz muito sentido passarem esses símbolos. Aliás, estiveram aqui bastante tempo, deu possibilidade para uma sessão bastante vasta, uma sessão até de sensibilização dos nossos alunos para as jornadas e para o papel da juventude no futuro do planeta. Portanto, foi verdadeiramente entusiasmante. O símbolo, que é sempre um potencial de comunicação e de identidade, é algo habitualmente estudado no meio académico. Sim, por acaso, numa faculdade de filosofia estuda-se muito, como se viu, o símbolo também e o papel dos símbolos. Enfim, a questão da racionalidade não é assim tão exagerada como muitas vezes pensa. Há muita emoção no meio da racionalidade e muito ambiente universitário, cá em Portugal especialmente, e aqui no Norte também de forma muito particular. O ambiente académico é um ambiente não exclusivamente racional, nem exclusivamente para estudar. Evidentemente que nós também, no contexto de uma Universidade Católica, mais uma vez no respeito por todos os credos e mesmo por quem não tem credo, mas não deixamos de acompanhar os nossos alunos também no desenvolvimento integral e eventualmente no desenvolvimento religioso, que vai muito além do estudo técnico e da preparação estrita para uma profissão no sentido normal do termo. Esta passagem dos símbolos foi preparada também por um mini-sínodo
em que os alunos foram questionados acerca da relevância da Igreja na sua vida e do que dela esperam. Fizemos aqui uma pequena iniciativa na preparação deste evento, que foi visitar todas as salas da Universidade Católica, todas as turmas, com 2 perguntas. Em primeiro lugar, numa palavra, como é que define a juventude de hoje? E uma segunda pergunta que seria, para a JMJ não ser uma oportunidade perdida, que grandes perguntas gostarias de lá ver respondidas? E foi impressionante, absolutamente impressionante, o envolvimento dos jovens, também tomarmos contacto com o seu sentir, tomarmos contacto com esta sede, não é? Uma das perguntas que mais me marcou foi como é que os jovens podem mudar o mundo e como é que a Igreja pode fazer parte dessa mudança. Um momento que contou também com o envolvimento da comunidade seminário, cujos alunos frequentam a Universidade Católica e apostam num envolvimento com a comunidade estudantil. A verdade é que os seminários não são uma Roma de vidro. Os seminários estão integrados na sociedade e nós aqui na Católica sentimos muito isso, até pela união dos 2 polos, das 2 faculdades, a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais e a Faculdade de Teologia. Vamos tendo muitas envolvências, desde ceias de Natal, missas, tudo, este ano em específico. Vamos tendo bastante união com estes jovens e também tentamos, de certa forma, aprender muito com eles, porque temos sempre aquela tendência a clericalizar um pouco. Mas, por exemplo, agora, este mini-sínodo que fizemos a nível universitário foi essencial para nós aprendermos também quais é que são as questões dos jovens da atualidade. O dia que haveria de levar os símbolos por diferentes realidades académicas contou com o envolvimento da Pastoral Universitária de Braga, que ao longo do ano aqui desenvolve um trabalho de proposta e envolvimento dos jovens com a novidade cristã. Este é um dia importante para as academias, de forma a suscitar alguma curiosidade nos universitários sobre o que é que vem a ser isto dos símbolos, primeiro, e segundo também, para os ajudar a pensar um bocadinho sobre o que é a JMJ, porque corremos a sério risco de ver um conjunto de notícias todos os dias nos telejornais sobre a JMJ que são tudo menos o polo, ou menos, quer dizer, aquilo que de facto interessa na Jornada Mundial da Juventude. A Universidade do Minho também acolhia estes símbolos num momento preparado pelos alunos e que quiseram reforçar a diversidade e o pluralismo em torno dos símbolos que, no entender dos jovens, remetem para uma realidade que vai para lá da identidade cristã de alguns. Nós nem queríamos que o foco fosse tanto a vertente religiosa. Claro que, como os símbolos são das Jornadas Mundiais da Juventude, quer a cruz, quer o ícone de Maria, tem sempre o caráter religioso, mas nós queríamos era mesmo dar o foco a que isto era para todos. O objetivo era simbolizar a união entre povos, quer sejam pessoas religiosas, quer não sejam religiosas. Nós não queríamos estar, digamos, a descartar ninguém, queríamos que toda a gente estivesse presente neste momento, por isso tentámos fazer uma dinâmica que simbolizasse essa união, digamos, entre todos e não somente pessoas, digamos, católicas. E o itinerário académico dos símbolos terminava no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Também aqui, as sonoridades académicas enquadravam a visita especial. Para nós acho que é uma mais-valia receber estes símbolos. Nós somos jovens e teremos todo o gosto e acho que é uma mais-valia receber estas Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal. Consideramos que é uma mais-valia para o nosso país, de atrair tantos jovens de tantas culturas e de tantos países diferentes, e consideramos que tanto Braga, que neste caso é onde estamos neste polo do TESP, tanto o campus do IPCA em Barcelos, estão receptivos a receber estes jovens e a proporcionar-lhes uma experiência diferente e, quem sabe, encantadora. Para nós é sempre muito querido este tipo de eventos e ainda para mais sendo a nossa instituição envolvida, é sempre um gosto enorme podermos representar a nossa instituição e estarmos presentes nestes momentos que no fundo acabam por ser um evento a nível mundial, ou seja, que nos dá um prestígio ainda maior e é sempre um gosto enorme. E a participação dos universitários de Braga não se resume
a esta visita dos símbolos. Entre eles há quem se entregue e prepare o acolhimento aos jovens. Eu faço parte de um grupo de jovens também e nós vamos acolher alguns jovens que vêm de outros países e quem sabe encontro-me também em Lisboa, vai depender muito da agenda até lá, mas em princípio sim. A jornada académica dos símbolos terminava no Centro Pastoral Universitário de Braga com uma Eucaristia onde participaram todas as academias. Dom José Cordeiro fala de uma experiência contagiante. Esta peregrinação da cruz e do ícone mariano na Arquidiocese de Braga tem sido contagiante. E hoje, no meio académico, universitário, a Universidade Católica, a Universidade de Minho, o IPCA, marca esta alegria da verdade, como sublinha o Papa Francisco em relação às universidades, porque o amor é contagiante e o amor com a forma de cruz vai ao encontro de todas as realidades. E nas universidades estão pessoas, estão homens e mulheres, são sobretudo jovens, à procura do sentido da vida, à procura do mistério da sua própria existência, à procura da verdade. Foram dias em que estes símbolos da fé ousaram percorrer o espaço público e as realidades habitadas por todos. Uma presença que foi também uma surpresa. Não estávamos a contar com tanta adesão e, como eu já disse noutros momentos, a cruz mexeu com os jovens e todos os colegas de outras dioceses diziam-me: cuidado que vais ter muitas surpresas, e foram muitas surpresas em todos os lugares da Arquidiocese, em todos os arciprestados, em todos os espaços que a cruz percorreu. Toda a gente nos surpreendeu e pela positiva. Eram massas de gente, eram momentos em que espontaneamente as pessoas até fariam parar os símbolos e começavam a adorar a cruz e o ícone de uma forma surpreendente. Nós estávamos à espera de tanta adesão e essa adesão tem sido surpreendente. Por fim, uma partida também ela inovadora, uma cruz e um ícone a caminho do comboio. Carruagens cheias de jovens e principalmente de alegria e entusiasmo. O sentimento partilhado de que estes jovens são, afinal, sinais maiores de uma realidade nova. Temos plena confiança que se está a criar um caminho novo, está a nascer algo de novo. E para que nasça algo de novo também é preciso deixar os esquemas antigos, deixar as situações instaladas, deixar vícios e pecados para ressuscitarmos com Cristo e acreditarmos que com Ele conseguiremos vencer todas as batalhas e construir de facto uma igreja mais jovem, mais bela, mais fiel ao Evangelho. A caminho de Aveiro, onde os símbolos eram aguardados, os jovens que os acompanharam em Braga não escondiam o impacto que estes sinais provocaram na sua vida. Foi avassalador, não é? Assim, é algo em grande que nós pensamos no ícone e na cruz, que já percorreram o mundo inteiro, que já aqui no nosso país, que já percorreram tantas dioceses, e depois a responsabilidade de termos também que os peregrinar, não é? Pelo nosso arciprestado, que foi o nosso caso, que tivemos a fazer esse trabalho, digamos assim, com dedicação, mas a experiência valeu por todo o esforço que a equipa dedicou, não é? Porque realmente sentimos que as pessoas se tocaram, ou melhor, as pessoas tocaram os símbolos, mas os símbolos também tocaram as pessoas. Que memórias ficam desta presença dos símbolos? Acima de tudo, o que as pessoas nos diziam, a mensagem das pessoas, este carisma que as pessoas tinham em acompanhar os símbolos, em querer sempre mais, a estar sempre mais próximos, a tocar, a confusão que muitas vezes criavam, só para estar um bocadinho mais perto e sentirem melhor o que era a Jornada Mundial da Juventude. Acho que é uma experiência inesquecível, acho que de facto foi um privilégio, né, poder acompanhar tão perto os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, símbolos que já passaram por tantas mãos, por tantos países, por tantos povos. Portanto, sentimos-nos uns privilegiados, né, de poder acolher estes símbolos, de poder acompanhá-los, de ver como uma simples cruz e um simples ícone com tantas vidas, tantas pessoas. Desta peregrinação fica em Braga o sentimento de que todos se entregaram ao desafio com criatividade e determinação.
Todos os COAs estão de parabéns, todos eles, desde o Esposende, que foi o primeiro, até Braga, que foi o último, e todos os outros 12, porque são 14, tiveram momentos diferentes. Ninguém esteve a ver o que é que o outro fazia. Toda a gente quis fazer algo muito local, envolver agentes locais, envolver os jovens, envolver os ambientes, desde a prisão, desde o centro comercial, desde a escola, os bombeiros que estiveram em todos os momentos, em todos os assistados, os bombeiros estiveram quase sempre junto dos símbolos. Se havia mais do que uma corporação, teriam que fazer uma articulação para os poderem transportar à vez e, portanto, toda a gente quis estar com os símbolos, viver estes momentos, e eu acho que Aveiro vai sentir isso quando os receber. Agora é Aveiro. O acolhimento em festa era já prenúncio do que está para vir. É mais uma etapa neste itinerário dos símbolos que chegarão a Lisboa no mês de julho. Não mais deixaremos de amar.